Olá pessoal, professor Fernando aqui com vocês mais uma vez. A gente vai dar continuidade à unidade 2 de Mecânica dos Sólidos 2, onde a gente vai ver então a última parte dessa unidade no cálculo de deflexões de vigas, que a gente vai usar, vai ver como é que usa aqui, utiliza o princípio dos trabalhos virtuais para fazer esse cálculo de deflexões. Bom, o princípio dos trabalhos virtuais é um método energético, tá? Então, diferente do que a gente viu até agora ali com o método da integração direta, tá? Que é um método newtoniano que a gente faz aqui, como vocês veem, ó, representações vetoriais das relações de equilíbrio. Então, tudo a gente tem uma direção, um sentido das cargas e das flechas, tá? Pelo método energético, que é também chamado método lagrangiano, a gente vai trabalhar com funções escalares dos conceitos de energia. E para isso a gente vai estar usando aqui a lei da conservação de energia, que a energia não pode ser criada ou destruída. É adotada na determinação dos deslocamentos em sistemas elásticos, mas também em qualquer tipo de sistema, tá? Então não fica limitado ao sistema elástico linear, mas sistemas plásticos também não lineares. O princípio dos trabalhos virtuais, que é um método bastante fácil de utilizar e muito abrangente, muito potente, que a gente está vendo aqui. Ele não tem as limitações que tem o método da integração direta ou da analogia de Moore, por exemplo. Então, como que a gente calcula os deslocamentos pelo método energético? Então, a primeira lei da termodinâmica, o trabalho realizado é igual à variação da energia. O trabalho, aqui a gente vai chamar de W, tá? E essa variação da energia e deformação a gente vai chamar de U. Então imaginem isso daqui como uma mola, tá? A partir do momento que a gente comprime essa mola, a gente efetuou um trabalho ali, então uma força vezes um deslocamento, e ela tem que ser igual à energia armazenada ali. Essa energia, imaginem então num sistema onde não tem perda de calor, então um sistema ideal onde a gente só vai ter energia de deformação armazenada, imaginem. Então essa mola comprimida, a gente tendo uma energia potencial ali armazenada. Tá? Para a gente ver a ideia por trás, isso daqui então seria um método do trabalho real, já que a gente tem um trabalho real e uma energia de deformação real. E a gente vai ver qual que é a ideia por trás do método do princípio dos trabalhos virtuais, então. Bom, pensando no caso da mola, a gente vai ter um esforço axial, esforço normal ali comprimindo a nossa peça, né? Para a gente entender o princípio dos trabalhos virtuais de uma maneira bastante simples, a gente vai pegar um sistema parecido aqui. Então imagine só uma barra, tá, apoiada nas duas extremidades, no apoio do segundo gênero e do primeiro gênero, e a gente vai aplicar um esforço aqui no segundo nó de tal forma que ela vai ter um alongamento. Então, quer dizer, ela vai funcionar como uma mola também, supondo que tem um comportamento elástico linear, vai funcionar como uma mola tracionando. Lógico, pensando em os diversos tipos de estrutura, diversos tipos de comportamento, a gente pode ter diversos tipos de deformação. Tá? Aqui a gente tem uma deformação por tração, mas numa viga a gente vai ter uma deformação por flexão e por esforço cortante. Numa barra sofrendo torção, a gente vai ter também uma deformação ali por torção. Tá? Para a gente entender esse problema, a gente vai pegar o princípio dos trabalhos virtuais, a gente vai pegar esse problema bastante simplificado aqui. Bom, lembrando que a gente vai estar usando então a primeira lei da termodinâmica, onde o trabalho efetuado vai ser igual à energia de deformação acumulada. Lembra que o trabalho é igual a força vezes deslocamento? Então vamos pegar essa primeira situação aqui, onde a gente vai aplicar uma força, essa força P, tá? Uma força real, um carregamento externo na estrutura, e a partir do momento que a gente aplica essa carga aqui, ela vai ter um deslocamento. Tá? Então a gente vai supor que ela vai sair dessa posição indeformada e chegar na posição deformada, onde o deslocamento desse nó, desse apoio do primeiro gênero, vai ter um deslocamento delta. Esse deslocamento, como a nossa peça vai estar sendo tracionada, ela vai estar sofrendo um esforço interno de tração, esforço interno normal, e vai ter um alongamento também em ΔL. O trabalho que a gente está efetuando aqui vai ser a nossa força P e o deslocamento delta. Lembra que essa força P ela sai de zero e chega até a intensidade máxima.
Tá? Só quando ela chega à intensidade máxima dela que a gente vai ter o nosso deslocamento máximo delta também. Então ela sai de zero e chega no máximo. Se a gente quiser calcular o nosso trabalho efetuado, vai ser toda a variação do P até chegar na nossa deslocamento máximo delta. Então isso daqui que a gente vai ter, o trabalho efetuado, vai ser a integral área embaixo dessa curva. Então a integral desse P vezes o delta. Tá? Então veja que esse P é um carregamento externo real, a gente vai ter um deslocamento real e todo o trabalho efetuado vai ser essa área achurada em vermelho. Como a gente vai ter esforços internos e um alongamento, a nossa energia de deformação vai ser toda a variação que a gente teve do esforço normal vezes o nosso deslocamento ΔL. Então a energia de deformação interna vai ser em função da integral desse esforço normal e o deslocamento ΔL vai ser toda a área embaixo dessa nossa reta aqui. Vai ser a areazinha achurada em azul também, certo? Bom, isso daqui é o trabalho real. A gente tem aqui o P, o delta, o N e o ΔL. O que a gente quer saber aqui, tá? A gente quer descobrir qual que foi esse deslocamento horizontal. Nesse exemplo específico. A gente pode querer descobrir diversas coisas, como a rotação que ocorreu da deformada até a deformada. Tá? O que a gente vai querer saber, já que a gente quer saber um deslocamento, nesse daqui vamos querer descobrir esse ΔL. Bom, para isso, vamos jogar uma carga aqui na direção do nosso delta real. Então, a gente quer descobrir esse deltinha. É o que a gente quer descobrir. Eu vou jogar então um carregamento que não existe na estrutura, por isso que a gente está chamando carregamento virtual, na direção do nosso delta vermelhinho, que é o deslocamento real. Tá? Veja que é na direção, porque não tem a obrigatoriedade de ser no sentido também que a gente quer saber, porque muitas vezes não está muito claro qual que vai ser o sentido do deslocamento. Mas jogando esse carregamento virtual, esse carregamento que não existe, a gente vai ter também um deslocamento virtual, esforços internos virtuais e um alongamento virtual. Então veja que isso daqui a gente está jogando essa carga como uma forma de apoio na estrutura e a gente já vai ver o motivo disso dali. Da mesma forma, quando eu tenho esse carregamento externo, eu vou ter esse deslocamento. Então o trabalho efetuado, esse trabalho virtual, a gente vai já chamar de Qzinho aqui, o WQzinho, também vai ser a nossa área embaixo dessa reta, que vai ser a área achurada em verde. E o esforço interno, vamos marcar isso daqui em verde, então a gente vai ter, nosso trabalho vai ser igual a energia de deformação interna por conta desse carregamento virtual. Também tem o nosso esforço normal interno aqui, NQ, e vai ter todo o alongamento ΔNQ. Essa área embaixo, essa área achurada aqui em rosinha também vai ser então nossa energia de deformação interna. Bom, pelo princípio da conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia permanece, todo o trabalho tem que ser igual à energia acumulada. Então, o que acontece se a gente somar o carregamento real com esse carregamento virtual? A gente vai ter os deslocamentos, que vão ser também a soma desses deslocamentos, do real e do virtual, e os esforços internos vão ser a soma desses esforços, real e virtual, assim como o nosso alongamento, que vai ser a soma do alongamento real com o alongamento virtual. Tudo isso aqui, só por ele mesmo, não tem muito sentido. O que a gente quer saber, no final das contas, lembra que é esse delta vermelho, aqui o deslocamento real desse segundo nó. Tá? Eu quero saber quanto que ele se desloca quando aplica uma carga P. Bom, somando, lembra que isso daqui a gente tem que ter a igualdade. O trabalho sempre tem que ser igual à energia de deformação. Então, de novo, a gente vai ter um W mais um WQ. Tem que ser igual ao U mais o Q. Então, se a gente soma esses dois aqui, olha só. Então, a gente tem primeiro, aplicamos a carga Q, depois aplicamos a carga P. Então, eu vou ter primeiro um deslocamento deltinha Q e depois o deslocamento deltinha vermelho, que é o que a gente quer descobrir.
Tá? Da mesma forma, aplicando essa carga aqui, eu vou ter o esforço interno NQ, e aplicando a carga P, eu vou ter o esforço interno N. Da mesma forma, os deslocamentos ΔLQ e ΔL. Só que, lembra que tudo isso daqui tem que ser igual, tá? Então, essa é minha areazinha verde tem que ser igual a rosa, vermelho tem que ser igual a verde. Só que, nessa soma aqui das cargas, surgiram duas novas áreas, essas áreas retangulares. E olha só, esse é o lance interessante aqui do princípio dos trabalhos virtuais. Ele diz o seguinte, tá? Lembra que se esse vermelho é igual ao azul e o verde é igual a rosa, eu tenho que o WQ asterisco tem que ser igual ao Q asterisco, certo? Então esse retângulo aqui tem que ser igual a esse. E o que isso aqui está dizendo? Que o deslocamento real provocado por uma carga virtual vai ser igual ao alongamento real vezes os esforços internos provocados por essa carga virtual. Então isso daqui está dizendo o seguinte, se eu multiplico minha carga virtual pelo deslocamento real, que é justamente o que a gente quer descobrir, e igualo isso daqui aos esforços internos provocados pelo carregamento virtual multiplicado pelo deslocamento real da estrutura, deformação, alongamento real da estrutura, a gente tem uma igualdade aqui. Bom, eu posso assumir para esse carregamento virtual qualquer valor. Normalmente a gente assume o valor unitário porque ele vai ser uma relação direta do carregamento externo com os esforços internos. Então, para simplificar a nossa conta, e ser diferente de zero, obviamente, a gente assume o valor unitário. Isso daqui vai dizer o seguinte para a gente, tá? Se o Q é igual a 1, delta vai ser igual os esforços internos provocados pelo carregamento virtual vezes o ΔL, certo? E esse ΔL, o que é? Lá de mecânica dos sólidos 1, é o esforço interno, tá? Lembra que esse ΔL é o alongamento provocado pela carga real. O que foi o esforço interno causado pela carga real? Então a gente tem a carga real P, o esforço interno foi N. O ΔL, L, sendo igual a N vezes o comprimento inicial da nossa barra, que é L, dividido pela rigidez EA. Então, nosso delta, o deslocamento do segundo nó, vai ser NQ vezes Nzão vezes L sobre EA. Tá? Então, a gente vai ter esforços internos provocados pelo carregamento virtual vezes esforços internos provocados pelo carregamento real, comprimento inicial da peça, tudo isso aqui dividido pelo momento do módulo de elasticidade longitudinal e a área da seção transversal. Então aqui, para a gente fixar, vamos resolver essa treliça, que é o problema dessa treliça, que vejam aqui que a gente tem 3 barras com o mesmo comprimento, 3 metros, e as propriedades do mesmo material e a mesma área da seção transversal. Então nossa rigidez EA vai ser 10 ao quadrado, kN metro por metro. A gente vai ter, vamos chamar aqui esse apoio de apoio A, nó A, nó B, nó C, e cada barrinha com um númerozinho também. Então barrinha 1, barrinha 2 e barrinha 3. Bom, vamos tentar descobrir aqui nessa estrutura qual que vai ser o deslocamento vertical do nó C. Tá? Então a gente vai ter a nossa deformada, mais ou menos uma coisa desse jeito aqui, né? Tem uma exagerada aqui, mas o que a gente vai ter vai ser mais ou menos isso. A gente vai ter um deslocamento horizontal nesse nó C e vai ter um deslocamento vertical também. O que a gente quer descobrir é justamente esse deslocamento vertical aqui no nó C, certo? Usando o princípio dos trabalhos virtuais, então a gente vai ter uma carga virtual aplicada aqui no nó C numa direção vertical, tá? Então quer dizer, se eu quero saber qual é o deslocamento vertical no nó C, eu vou jogar uma carga virtual
vertical aqui no nó C. Se é para baixo ou se é para cima, isso daí não tem muita importância, tá? Porque o sentido que a gente estipular da carga vai dizer se isso daqui está no sentido correto ou não. Então, quer dizer, se o meu resultado do ΔC der um valor positivo, quer dizer que eu estipulei o sentido correto, tá? Se der um sinal negativo, quer dizer que está acontecendo o deslocamento no sentido contrário. O que a gente vai ter aqui então? Eu vou ter os esforços internos provocados pelo carregamento real e os esforços internos provocados pelo carregamento virtual. Então a gente tem o carregamento real, que é o carregamento externo de 10 kN, e o virtual, coloquei um carregamento unitário de cima para baixo aqui, né, vertical no nosso nó C. O delta vai ser igual a Nzinho, né, o esforços internos provocados pelo carregamento virtual, Nzinho aqui, vamos só chamar de Nzinho aqui. O Nzão, esforços internos provocados pelo carregamento real, externo, comprimento da barra e a rigidez EA. Bom, para aquela outra estrutura que a gente deduziu essa equaçãozinha aqui, que a gente compreendeu essa equação, a gente só tinha uma barra. Como na treliça, nessa trelicinha, nós temos 3 barras, a gente vai ter o deslocamento total dela, vai depender de toda a energia de deformação de todas as 3 barras. Então quer dizer que nesse caso aqui, a gente vai ter o nosso delta aqui em C, ele vai precisar ser um somatório de todos esses esforços internos, comprimento, modo de elasticidade e área da seção transversal. Certo? A gente tem aqui as 3 barras, as 3 têm o mesmo comprimento, têm o mesmo modo de elasticidade, a mesma área de seção transversal, que a gente vai ter que fazer o somatório do produto desses esforços internos, comprimento, e a gente pode colocar em evidência aqui o modo de elasticidade e área da seção transversal. Então vamos pegar aqui, a gente tem as barras 1, 2 e 3, nosso delta em C, então deslocamento vertical, vamos colocar em evidência aqui 1 sobre o EA, nosso EA é 10 ao quadrado, quilonewton, perdão. Então a gente vai ter aqui 100, multiplicado então a barra 1, esforços internos provocados pelo carregamento virtual, então Nzinho da barra 1, menos 0,57. O Nzão da barra 1 é 10. E o comprimento da barra 1, 3 metros. Na barra 2, a gente vai ter os esforços internos provocados pela carga virtual, menos 0,57, né? A gente tem eles aqui. Esforços internos provocados pela carga real na barra 2, menos 10. E o comprimento da barra 2 é 3. E lá na barra 3 a gente tem esforço interno da carga virtual, mais 0,2885. Esforço interno do carregamento real, 5 kN, e o comprimento da barra também é 3. Aqui a gente tem menos 57 vezes 10 com menos 57 e menos 10, então menos com mais, aqui vai se anular. E sobrou pra gente aqui 0,2885 vezes 5 vezes 3 dividido por 100. Que vai dar aqui pra gente então 0,2885 vezes 5 vezes 3, isso daqui dividido por 100, 0,043, então ΔC 0,043275 metros. Que em milímetros vai dar então 43,275 milímetros, tá? Se a gente for olhar o resultado no programa F-Tool, com os mesmos dados das seções e das dimensões e tudo mais, a gente vai ver que
que aqui é a nossa estrutura, então está ela montada aqui no F-Tool, o deslocamento vertical, DY, né, para baixo, sinal negativo, 4.327 vezes 10, né, então 43,27 milímetros. Então, bateu lá com o nosso resultado. Legal? Bom, nesse caso aqui a gente fez as deformações da energia interna em função dos esforços normais na estrutura, já que uma treliça só tem esforço normal, né? Vamos ver então a estrutura de uma viga, onde a gente vai ter, nesse tipo de carregamento, a gente vai ter esforço cortante e momento fletor. E aqui acontece uma coisa bastante interessante, tá? É importante também, que para estruturas submetidas à flexão, a maior energia de deformação que a gente vai ter nas estruturas aqui vai ser em função da flexão, em função do momento fletor. Então, normalmente a gente pode desprezar a deformação em função do esforço cortante. Essa deformação é bastante pequena para a maioria das estruturas. Tá? Onde que ela vai ser considerada, essa deformação? Onde que ela é relevante? Quando a gente tem uma relação baixa entre a altura da seção transversal e o vão. Então, quer dizer, vãos pequenos com uma seção muito alta, essa deformação por esforço cortante é relevante. Tá? Então, normalmente, vigas de transição que tem vãos pequenos, isso daqui é relevante. E estruturas de madeira também tem uma deformação por conta do cisalhamento, em função do esforço cortante, bastante relevante, que deve ser levado em conta. Nesse exemplo aqui, a gente tem, vamos supor que a gente tem uma situação corriqueira, onde só os efeitos do momento fletor que são relevantes, e a gente vai querer descobrir a rotação aqui no nosso nó B. Então vamos chamar isso aqui de nó A, é o apoio A, o apoio B. Vamos querer saber qual que vai ser a rotação, vamos chamar isso aqui de θ em B. No caso da rotação, a gente joga um carregamento virtual que vai ser um binário, tá? Um momento aqui localizado unitário. O sentido dele, de novo, tanto faz se eu vou colocar sentido horário ou anti-horário, porque o sinal que vai me dizer se esse sentido da rotação está correto ou não. Imaginando aqui a deformada dessa estrutura, vai ter alguma coisa, desse jeito, só que simétrico, né? Vamos ver se eu acerto aqui. Mais ou menos assim. E o que a gente quer saber vai ser a tangente lá no nó B, qual que vai ser essa rotação nosso θ em B. Bom, aqui a gente pode já generalizar para a maioria das estruturas qual que é a formulação que a gente vai usar. Para esforços normais, né, para uma situação de barras ou de uma estrutura de treliça, a gente vai, o único esforço interno que a gente tem ali são esforços normais. Então, para calcular o deslocamento, a gente teria então somatório de esforços internos, carregamento virtual, esforços internos, carregamento real, comprimento de cada barra e a rigidez EA de cada barra. A gente pode fazer essa discretização, esse somatório completo de cada barra, porque os esforços normais são constantes, né, já que as áreas de seções transversais também são constantes aqui nessa estrutura. Mas se a gente tem uma situação como essa daqui da viga, onde o momento fletor é variável ao longo do comprimento da barra, uma situação dessa daqui, o que a gente vai ter que fazer é um somatório da mesma maneira, mas usando integral. Então, se a gente vai calcular aqui para a viga, considerando a deflexão, né, ou melhor, a deformação por momento fletor, então nosso delta vai ter uma energia de deformação por flexão, a gente vai fazer um somatório por integral desses momentos provocados pelo carregamento virtual, vezes os momentos provocados pelo carregamento real, isso daqui dividido pela rigidez na flexão, que é o modo de elasticidade longitudinal e o momento de inércia, e isso daqui sendo integrado ao longo do comprimento de todas as barras. Então a gente vai fazer ao longo de todo o comprimento a integral em dx ao longo de todo o comprimento da barra L. Se a gente tem uma situação de torção, por exemplo, então a gente vai fazer da mesma forma a integral, né, se tiver uma variação dessa torção ao longo da barra, né, normalmente também se a seção é constante, se as propriedades são constantes, também o momento torsor é constante. Mas caso haja variação, a gente vai fazer aqui
esforços internos de torção por conta de carregamento virtual, esforço interno de torção por conta de carregamento real, dividido pela rigidez, que é o modo de elasticidade transversal, e momento de inércia polar, para uma seção circular, está aqui integrado então ao longo de todo o comprimento da barra. E se a gente tem esforços de cisalhamento, tá? É o caso também dessa nossa viga, já que a gente tem momento fletor e esforço cortante, tá? Mas veja que normalmente peças submetidas ao momento fletor, a energia de deformação provocada pelo momento fletor, pela flexão, é muito superior a essa energia de deformação provocada pelo cisalhamento. Então essa energia armazenada é bem inferior também da tensão de cisalhamento, do esforço cortante, a gente tende a desprezar essa energia de deformação porque ela é pouco relevante na grande maioria dos casos, tá? Então a grande maioria dos casos, casos onde tem momento fletor, a gente só vai levar em conta a energia de deformação de flexão. Situações específicas, como peças de madeira ou vãos com altura muito alta, com seção transversal com altura muito alta em relação ao vão, que nem a gente viu, a gente leva em conta também a tensão de deformação, a energia de deformação por cisalhamento. A gente vai ter, então, um coeficiente de forma, o esforço cortante da carga virtual, esforço cortante da carga real, está aqui ao longo de toda a barra, dividido pelo modo de elasticidade transversal e a área da seção transversal. E esse coeficiente de forma tem a ver com a forma que dá a tensão de cisalhamento ao longo da seção. Tá? Ela é dependente, essa distribuição dependente da forma da seção transversal. Aqui, como a gente está vendo na flexão, a gente vai calcular esse θ em B, vai ser igual ao somatório de 0 até os 6 metros, esforços provocados pelo nosso momento unitário aqui no apoio B, esforço provocado, momento fletor provocado pelo carregamento real, 4 kN por metro, dividido pelo EI ao longo de toda a extensão da barra. Então a gente vai ter carregamento real e o carregamento virtual. Aqui a gente não precisa saber exatamente a forma, porque ele é variável, nosso momento fletor vai ser variável. Aqui, tanto na estrutura carregamento real quanto no carregamento virtual. Então o que a gente vai ter aqui vai ser determinar as equações de momento fletor. Então no real, a gente vai ter reação aqui sendo 4 vezes 6 dividido por 2, dá 12. E aqui a gente vai ter carregamento virtual, eu vou ter uma reação de 1 sobre L, então vai ser 1/6. Equação de momento fletor do carregamento real vai ser 12x menos 4x ao quadrado sobre 2 menos 2x ao quadrado. Isso daqui é válido para toda a extensão, de 0 até 6. E o mzinho de x vai ter 1/6 vezes x, então x sobre 6. Também é válido de 0 até 6 metros. Tendo isso daqui, a gente já pode encontrar nossa rotação em B. Então vai ser integral de 0 a 6. Como o EI é constante, já vamos tirar ele aqui. O EI vale 1000 kN/m². 1 sobre 1000. Integral de 0 a 6 de nosso carregamento virtual aqui, a equação x sobre 6 vezes o real. 12x menos 2x ao quadrado dx. Θ em B, então a gente vai ter 12 dividido por 6 dá 2x ao quadrado, 1 sobre 1000. 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3. Menos 2 dividido por 6 dá 1/3, x ao cubo, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, integrando x à quarta, 4 vezes 3 dá 12. Isso daqui de 0 a 6. Então o θ em B vai ser igual a gente tem
2 vezes 6 ao cubo, está aqui dividido por 3, menos 6 elevado à quarta, dividido por 12. Vai dar 36 dividido por 1000, 0,036 radianos. Então, olhando aqui o que a gente tem no F-Tool, né, de novo a gente está olhando a rotação lá no apoio B, e o que a gente tem aqui, rotação em Z, 3,6 vezes 10 a menos 2, então 0,036 radiano que a gente tem aqui, certo? Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de estudar lá pelas notas de aula, deem mais uma olhadinha na outra videoaula resolvendo o exercício, e qualquer coisa podem tirar dúvida aí à vontade. Um abraço, até a próxima.